A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Graças à misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã e nos dá a oportunidade de levantar, de acordar, de viver. Graças a Jesus Cristo, o sacrifício em nosso lugar. Graças a Deus por toda a sua obra. Que Deus seja louvado. Nós estamos aí caminhando pelo Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo. Estamos aí nessa viagem missionária, seguindo os passos de Jesus, sabendo como ele andou, como ele se comportou, como ele agiu, como ele reagiu, para que a gente possa imitá-lo. Porque como é que nós vamos imitar uma pessoa que não conhece? Como é que nós vamos ser discípulos de um mestre que não conhecemos? Então, é necessário que a gente conheça o nosso mestre, para que a gente saiba verdadeiramente como ele age. E a palavra que eu quero ler para a tua vida está no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos até aqui por enquanto. Para você entender um pouco, Jesus tinha saído daquela região dos Gerazenos, a região lá dos Gadarenos, e tinha voltado. Quando Jesus volta de lá, uma grande multidão já está lá para receber ele e ouvir a palavra. E um dos que coordenava a congregação na época, um dos dirigentes da sinagoga, que era o lugar onde eles se reuniam para ler a palavra de Deus, para ler, se reuniu ali dia de sábado e tudo mais. Um dessas pessoas que organizava estava lá agora pedindo ajuda a Jesus, implorando insistentemente a Jesus que fosse lá na casa dele e colocasse a mão sobre a filha dele para que ela fosse curada. E Jesus vai com ele. E eu queria hoje falar mais uma vez dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor. Jesus é como diz a canção, Jesus é a boa nova. Jesus é a boa nova, Jesus é a boa notícia. Foi essa a mensagem que aqueles anjos deram àqueles pastores. Aquele anjo deu àqueles pastores que estavam pastoreando quando houve o nascimento de Jesus. Ele disse: olha, boa nova chegou, boa nova é vinda aí. Jesus é a boa nova. Jesus é a boa notícia de Deus para a nossa vida. E Jesus é a pessoa que nós temos que olhar, que temos que ter como referência. E nessa história aqui a gente já ouviu muito sobre Jairo e às vezes esquece
quem é o foco da mensagem não é Jairo. O foco da mensagem é Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu queria que você prestasse atenção bem quando você lê o Evangelho. Os Evangelhos e principalmente o livro de Marcos, que é o que nós estamos lendo. E visse que Jesus não somente fala, ele não somente comunica. Jesus mostra com a vida o que deve ser feito. Jesus não somente dá um exemplo como os religiosos dão, não. Jesus mostra com a vida dele o que deve ser feito. E é aí o ponto de transformação na vida de um cristão. Porque é que muitas vezes a gente não faz a vontade de Deus, mesmo sabendo o que deve ser feito. Por que é que não faz? Porque nós estamos preocupados em saber e não em fazer. A gente está preocupado em saber para falar para alguém o que deve ser feito, mas não quer viver aquilo que deve ser vivido. E a gente perde batalhas. E quando pensa que não, a gente já está andando para o caminho errado de novo. Já está falando errado de novo, já está se comportando errado de novo, já está fazendo errado de novo. Por quê? Porque nós estamos focados em saber e não em viver o que sabe. Mas Jesus não é assim. E ele dá um exemplo maravilhoso. E ele vem, Jairo se reunia com os religiosos da época. Jairo se reunia naquele lugar para ler a lei, né, naquele dia. E Jairo vem de encontro a Jesus, porque ouve falar de Jesus. E Jairo vem de lá para cá, e quando chega em Jesus, por mais que ele fosse um religioso, por mais que ele fosse uma pessoa que defendesse a lei de uma forma, em uma interpretação errada feita pelo homem, que a lei não é ruim, a lei é boa, mas o homem vai criando coisinhas dentro dessa lei para aprisionar e não para libertar pessoas, inclusive eles próprios. E Jairo, por mais que fosse uma pessoa dessa, Jesus recebe Jairo bem. Isso não acontece no dia de hoje, isso não acontece. Nós somos bons para rotular as pessoas, criticar as pessoas, dizer quem são as pessoas pelo que nós medimos, pelo que nós achamos. E a gente sai por aí taxando as pessoas do que a gente acha. Ah, fulano é religioso. Ah, fulano é liberal demais. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. E a gente vai selecionando as pessoas para andarem conosco de acordo com aquilo que nós idealizamos. Então, na verdade, quem é que está sendo religioso? Mas Jesus não liga para isso, não. Jesus não quis saber qual era a congregação dele, qual era a placa que ele tinha lá na frente, qual era a doutrina que ele seguia. Jesus passa por cima de tudo isso. Esse é o exemplo. É nisso que nós temos que focar, na vida de Jesus Cristo. Porque hoje o fulano que é da Assembleia não fala com o fulano que é da Presbiteriana. O fulano que é da Presbiteriana não fala com o outro que é da Batista. O Batista não fala com o outro que é Pentecostal. O Pentecostal não fala com o outro que é... E eles vão criando torcida igual a time de futebol. E nisso vão se dividindo. O povo vai se dividindo. E aí entra uma pessoa que é especialista em fazer divisão, que é Satanás. Um dia Jesus estava pregando e Jesus disse assim: olha, a casa que se divide, ela não prospera. Eu creio que Satanás estava por ali. Ele, o secretário, o inferno todinho, porque eu acredito que quando Jesus estava na terra, Satanás parou tudo e disse: olha, foca nesse rapaz.
Se ele respirar, eu quero saber quantos segundos ele prende a respiração, quantos segundos são para soltar. Eu quero detalhe da vida desse rapaz aí, ó, porque é ele. É ele, o exemplo é ele aí. Então eu quero detalhe da vida dele. Procurou tanto que não encontrou nada. Então, quando Jesus um dia fala sobre divisão, Satanás está por ali e ouve. E aí diz, então se dividir não prospera, não é? Entendi. Então vamos fazer o seguinte, porque o pessoal estava dizendo que Jesus estava expulsando o demônio por meio de Satanás. E Jesus disse, se Satanás está dividindo o reino dele, como é que vai prosperar? Se uma casa se divide, ela não prospera. Se um reino se divide, ele não prospera. Então se Satanás expulsa Satanás, como é que Satanás vai prosperar? Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, aí é outro assunto. Então, Jesus estava explicando isso para eles e eu creio que Satanás escuta e diz, então se dividir vai dar certo, não vai prosperar. E isso ele tem feito entre o povo de Deus, dividido as pessoas. Cada um tem um time hoje. Cada um tem uma torcida, cada um anda no seu quadrado, cada um anda no seu lugar e não fala não, viu? E se sair da congregação, expulsa logo do Facebook. Exclui logo do Facebook. Bloqueia lá no WhatsApp. Não quer mais nem papo. Eu só quero saber de quem esse povo é filho. Porque se fosse filho de Deus, fazia a vontade de Deus. Se fossem filhos de Deus, faziam a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é essa, não. Eu não estou nem aí onde é que você vai congregar, meu irmão. Por isso que aqui eu falo e não vou tangendo um povo para um curral. Eu vou guiando o povo para Jesus. Se você vai congregar na congregação A, B, C, D, X, não é assunto meu. O meu papel é guiar você para um lugar onde você possa fazer parte do corpo de Cristo. Se você está naquele lugar e quer Cristo, Cristo converte você naquele lugar. E se aquele lugar não for o lugar que Deus quer que você esteja, Ele guia você para outro lugar. Mas a obra não é minha, a obra é dele. Então o meu papel é guiar você para Jesus. É apontar você para o alvo. Para você ser o quê? Verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Jesus, quando vê o religioso, quando vê Jairo, Jesus não quer nem saber disso, meu irmão. Jesus lá pergunta qual é a congregação, qual é a sinagoga, que placa tem lá, o que é que vocês pregam no dia de sábado, vocês estão tudo louco, vocês estão fazendo tudo. Jesus não discute. Jesus passa por cima e mostra para mim e para você o que nós devemos fazer. Sabe o que Jesus vê naquele homem? Jesus vê naquele homem o amor de um pai desesperado. Desesperado, fazendo o que for possível para salvar a sua filha. Passando por cima até do seu orgulho, passando por cima do que ele acha, passando por cima de toda a doutrina, passando por cima do que ele pregava, passando por cima da vergonha, passando por cima do que o povo ia pensar, falar dele. O cara ajoelhado agora aos pés do jovem Jesus. Ele não quis nem saber, passou por cima de tudo. Jairo revela o amor de um pai desesperado para salvar um filho. Jesus revela o amor de um pai querendo curar o filho. Jairo no papel de pai, Jesus no papel de filho, revelando o amor de um pai. E Jairo revelando o amor que tinha pela filha. Entende? É um encontro da religião e da graça aqui. É um encontro de uma revelação de amor entre pai e filho. É um encontro. E quando a gente vê isso é maravilhoso. E a gente vai entrando dentro do Evangelho, e a gente vai seguindo os passos de Jesus, e a gente vai vendo a vida ser mostrada através da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Você entender isso é profundo, é maravilhoso. O encontro da graça com o encontro da lei
E a graça? E a graça passa por cima. E a graça vai igual um trator. Passa por cima de tudo e diz: vamos lá, Jairo. Vamos embora. Vamos embora. É esse amor que nós precisamos querer dentro de nós. Um amor que aceita as pessoas. Um amor que acolhe as pessoas sem o interesse maquiado no nosso coração. Se ele vai nos seguir, se ele vai congregar na nossa congregação, se ele vai nos ajudar na obra, se ele vai fazer. Isso é do mal, isso é ruim. Um pensamento ambicioso, escondido no nosso coração, isso é ruim. Nós temos que dar de graça o que recebemos de graça. Fazer, somente fazer. Ter o prazer de fazer por uma pessoa, de ajudar uma pessoa, de fazer sem um interesse lá na frente, sem nada escondido, maquinado para acontecer. Não, a gente precisa somente fazer. Porque servir a Deus já é um privilégio muito grande. Porque se não fosse a graça de Deus, eu e você não tinha acesso nem à lei, quanto mais à graça. Mas a graça dele nos deu acesso a viver pela graça, a viver por esse amor. E Jesus atendeu o pedido de Jairo e foi lá. Foi lá na casa de Jairo, levando o quê? Levando uma coisa que dentro da casa de Jairo não tinha. O que era? Que dentro da casa de Jairo não tinha? A vida. Entendeu? Muitas vezes a palavra está dentro de casa, mas a letra, sem o Espírito, é morta. Quem traz vida para dentro da nossa vida é o Espírito de Deus. Jairo tinha a letra, mas Jairo estava necessitando de vida. É isso que a religião faz. Religião não tem condições de gerar vida em ninguém, não. No máximo o que ela faz é informar, mas transformar somente Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a boa nova, Jesus é a boa notícia. Jesus é a mensagem de amor que Deus escreveu para a nossa vida. E Jesus mostra isso com a vida dele. É o que mais eu tenho aprendido durante esse período que nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. É que a vida, nós aprendemos com a vida, então nós precisamos ensinar as pessoas com a vida. Aí é que entra o caminho estreito e a portinha apertada. Porque você informar as pessoas é maravilhoso e fácil. Basta você saber. Mas você demonstrar para as pessoas o que você está falando através da sua vida é estreito. Você todo dia bate com a cabeça na parede porque você quer ir para um lado e acaba se machucando, se ferindo, se cortando. Igual nós lemos ontem aquele rapaz que vivia se cortando. É assim, quando a gente vai fazendo a vontade da carne, a gente vai se cortando, se machucando. Então é preciso que a gente leve vida para a vida das pessoas através da nossa vida e não somente informar as pessoas. Por isso que Jesus disse para aquele rapaz: fica aqui e vai contar para a tua família o que Deus fez na tua vida. Porque através da vida é que nós vamos mostrando a vida às pessoas. Quando eu conto o que foi feito na minha vida, eu estou passando uma esperança de vida para aquela pessoa. Eu estou demonstrando. Então, se eu vivo o que a palavra de Deus diz, eu vou mostrando para as pessoas a transformação através do que eu leio. Mas se eu só leio, eu vou ser só informado e não vou ser transformado. Eu tenho que ler e viver. O alvo da mensagem aqui é esse, porque Jesus estava fazendo aqui exatamente o que um cristão deve fazer.
Não deve estar, porque o fulano não congrega aqui, eu não vou dar a cesta básica. O fulano não congrega aqui, eu não vou arranjar um emprego. O fulano não congrega aqui, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vou mais nem orar por ele. Você precisa saber quem é que está governando seu coração e de quem você está se tornando filho. Porque os judeus tinham crido em Jesus Cristo, mas Jesus chamou eles de filhos do diabo. Eles criam em Jesus, mas Jesus chamou de filhos do diabo. Existe muito crente que crê em Jesus Cristo, mas se comporta como um filho do diabo. Nós precisamos colocar a vida diante de Deus, pedir perdão para Ele, confessar os pecados para Ele. Ontem mesmo foi um dia de eu vomitar um monte de coisa. Eu até escrevi uma oração no meu celular para me ficar lendo ela, do que eu falei com Deus ontem. Porque eu não quero sujeira dentro do meu coração. Eu não quero ser uma pessoa mal. Eu não quero ser uma pessoa ruim. Eu não quero ser uma pessoa que não se pareça com Jesus. Não quero. E existe muita coisa ainda dentro de mim que não se parece com Jesus. Pelo contrário, ainda está muito longe. Mas graças a Deus, pelas circunstâncias e o Espírito Santo de Deus, Deus vai revelando isso a gente e nós vamos nos arrependendo, confessando, nos arrependendo. Agora precisa deixar esse pecado e alcançar a misericórdia de Deus. E é isso que nós temos que fazer dia após dia. Dia após dia. Jesus passa por cima de tudo e demonstra para Jairo o amor. Jesus vai lá e leva a cura. E leva a cura para dentro da casa de Jairo. Porque Jairo já tinha informação, Jairo já tinha letra, mas não tinha vida. Porque a religião, ela não tem capacidade de gerar. Ela não consegue mudar ninguém. Ela não consegue transformar a vida de ninguém. Ela informa a pessoa que algo acontece. Mas Jesus apresentou para Jairo um novo caminho. Jesus mostrou naquela hora para Jairo ali uma nova leitura de toda, uma nova compreensão de toda a lei que ele já tinha lido. Jesus mostrou através da vida dele a interpretação correta do amar o próximo. Vocês notaram que mais uma vez Jesus deixa uma multidão e sai para atender uma pessoa? Mais uma vez Jesus deixa um exemplo, que uma multidão estava lá coladinha dele e Jairo chega e ele vai atender Jairo. Muitas vezes é necessário você ficar em casa para atender a sua família e cancelar aquele compromisso que você tinha feito para pregar para uma multidão. Porque a sua esposa fica doente, seus filhos doente com a ausência do pai, que vive perambulando, querendo ganhar o mundo inteiro e perdendo a vida. Se você não cuida da sua família, se você não cuida dos seus, você é pior do que um que não crê. Você é pior do que um incrédulo. Jesus mostra com a vida que nós devemos priorizar pessoas. Talvez a multidão tivesse ali no interesse de alguma coisa que Jesus pudesse proporcionar naquele momento. Talvez as pessoas também se aproximem de você, muitas pessoas na verdade, somente porque você pode proporcionar alguma coisa. Mas vai chegar alguém até você precisando de verdade da sua oração, precisando de verdade que você imponha as mãos sobre ela, precisando que você vá na casa dela, precisando que você ajude ela de verdade. E nessa hora você tem que lembrar das palavras do seu mestre, da vida do Senhor Jesus, e seguir os passos dele e fazer a vontade de Deus. É necessário que a gente viva vigilante e não só orando. E às vezes a gente só ora, mas não vigia
não está atento à voz do Espírito Santo e aonde Ele está querendo nos guiar e o que Ele está querendo fazer através da nossa vida. E nós vamos vivendo na carne, usando o nome de Deus como uma muleta para subir aí alguns degraus, que esse é o maior engano do homem. É querer usar o nome de Deus para subir em alguma coisa. E Jairo abandona todo esse orgulho, tudo isso, e vai para os pés de Jesus e clama a Jesus insistentemente, pede para Jesus. E Jesus vai com Jairo até a casa de Jairo, levando o amor, levando a cura, levando a boa notícia, levando a vida. Jesus mostra, Jesus revela a Jairo o amor. E isso foi o que fez toda a diferença. Eu não sei porque a palavra não conta, mas eu posso crer. Eu creio que depois daquele dia a vida de Jairo foi transformada. Eu creio que depois daquele dia Jairo mudou todo o conceito daquilo que ele pensava ou achava que sabia sobre Deus, porque ele viu o próprio Deus mostrando na prática para ele como ele deveria agir, como ele deveria fazer. E aqui eu quero focar somente em Jairo hoje e encerrar a nossa mensagem aqui e mostrar para você que através da vida da filha de Jairo, o próprio Jairo foi liberto. Como assim? Quem estava doente não era filha dele? Depende do ponto de vista que você olha e daquilo que Deus te mostra. Jairo estava preso à religião, Jairo estava preso ao que ele achava, Jairo estava preso a um monte de regras, Jairo estava preso a um monte de coisa. Mas naquele dia, o Espírito de Deus disse: olha, bem ali, pertinho de você está a solução para a sua vida, para os seus problemas, inclusive para a saúde da sua filha. Vai lá. E ele vai lá e se humilha e se joga aos pés de Jesus e clama insistentemente, a palavra diz. Então era Jesus falando com o povo e ele, ei, chamando a atenção de Jesus. E a graça é revelada para Jairo, e Jairo é o quê? Livre. E Jairo é livre. Começa o processo de libertação na vida de Jairo. Começa o processo de libertação agora na vida de Jairo. Jairo deve ter voltado para casa pensando: meu Deus do céu, quanto eu já massacrei aqui esse cara porque ele está pregando essas coisas aí, e agora eu tenho que ir lá e ele me atende desse jeito, com esse amor. Esse é o caráter do cristão. Nós temos que olhar para a vida de Jesus e imitar Jesus Cristo. Então, se prepara com aquelas pessoas que você chama aí de isso e de aquilo, porque elas vão vir até você. E quando elas chegarem até você, você vai ter que mostrar amor, assim como você viu o seu mestre demonstrando para Jairo. Passando por cima da religião, passando por cima do que você acha, e simplesmente mostrando o amor, mostrando para ela a graça de Deus, apresentando para ela o próprio Jesus através da sua vida. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar o teu dia, a tua vida hoje. Olha para Jesus e imita os passos de Jesus. Sabe aquele irmão que você excluiu do Facebook porque ele saiu da sua congregação? Agora você volta, adiciona e ainda manda uma mensagem: meu irmão, a religião me fez te excluir do meu Facebook, me perdoa. Sabe aquela pessoa que você excluiu lá do seu WhatsApp, bloqueou? Agora você desbloqueia e manda uma mensagem para ela e diz: rapaz, eu era tão religioso
que eu não conseguia entender a graça de Deus. Me perdoa, eu estou aqui à sua disposição. Começa a refazer, começa a reconstruir, começa a deixar o Espírito Santo moldar você. Porque somente através dele é que nós vamos levar vida para dentro da nossa casa. Somente através de Jesus. Nós precisamos trazer vida para dentro da nossa casa. Porque informação a gente já tem. A palavra a gente já conhece. Agora a gente precisa clamar insistentemente, pedindo para que a vida venha também. Assim como Jairo fez. Para que a nossa família, a nossa vida seja conduzida pela vida. Seja conduzida por Jesus. Seja conduzida no caminho que nos conduz até o Pai. Porque senão a religião e o orgulho vai construindo uma barreira e a gente não se arrepende mais, e a gente não confessa mais, e a gente não deixa mais o caminho errado e não alcança a misericórdia de Deus. Porque tudo isso está disponível para aquele que faz. A misericórdia de Deus está disponível para o que confessa, para o que se arrepende, para aquele que deixa. Então hoje é dia de nós olharmos atentamente para o comportamento do nosso Senhor e imitar os passos dele, fazer exatamente isso que ele nos ensina a fazer. Tá bom? Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Jesus é a boa notícia, Jesus é a boa nova que já chegou. Jesus já chegou na tua vida, Jesus pode e quer transformar toda a tua vida. Agora deixa esse orgulho de lado, deixa esse achismo de lado, deixa essas coisas que você acha de lado e se entrega a Jesus. Faz como Jairo fez, clama a Ele, vai lá nos pés dele e diz: por favor, traz a vida para dentro de mim, traz a vida para dentro da minha casa. Se você é uma pessoa que ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer viver tudo isso, quer viver essa vida maravilhosa que Deus tem para a nossa vida, entrega a vida para Ele hoje, escolhe Cristo hoje. Não escolhe a religião, escolhe Cristo. É uma grande diferença de você fazer parte de um grupo religioso e você viver na dependência de Jesus Cristo. Ah, como é bom. Eu queria que todas as pessoas, esse é o desejo do meu coração e Deus sabe, que todas as pessoas conhecessem Jesus na plenitude, para entender que Ele é vivo, que Ele pode governar as suas finanças, a sua empresa, a sua casa, que Ele é uma pessoa viva. As pessoas se apoiam muito em pessoas, se apoiam muito em homens, mas não querem fazer de Jesus uma pessoa viva. Ele é vivo, Ele é uma pessoa. Esse é o desejo do meu coração, Deus sabe disso. Porque um dia eu li um salmo, isso há uns 5, 6 anos atrás. Eu li um salmo que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o Salmo 23 que o rei Davi escreveu. Mas quando eu li esse salmo, eu disse uma coisa para Deus e eu lembro até hoje, e isso eu sempre falo. Eu disse para Deus o seguinte: olha, eu quero exatamente a mesma compreensão que Davi teve quando ele escreveu esse salmo. Eu quero ter a mesma compreensão que Davi teve quando ele escreveu esse salmo e disse: o Senhor é o meu pastor. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Porque quando eu for para dentro de um quarto, que eu estiver sozinho com o celular, eu não vou fazer nada errado. Quando eu sair e tiver quilômetros de distância da minha família, eu não vou fazer nada de errado. Quando eu estiver fechando um negócio, eu não vou fazer nada de errado, porque o Senhor é o meu pastor. É essa compreensão que eu quero que você tenha, que todas as pessoas tenham e que eu quero ter diariamente. Então, entrega a tua vida para Jesus hoje e deixa Ele ser o pastor da tua vida, deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você e trazer vida para dentro de você, trazer vida para sua casa. Jesus quer e Jesus pode. Aí onde você está, confessa os teus pecados para Ele, fala para Ele o que aconteceu, peça perdão para Ele.
alcance a misericórdia de Deus nesse dia. Procura uma congregação, vá ouvir a palavra de Deus, vá congregar e deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, e Ele vai fazendo essa obra maravilhosa porque é dele. Então, procura uma igreja evangélica e vai lá, conversa com o pastor e diz para ele que quer fazer parte daquela congregação. Faz isso. Toma essa decisão por Cristo hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.